Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa, Uma Palavra para o Seu Dia, aqui nesse canal de evangelização que você acompanha através do YouTube. Nós vamos rezar nesse início de semana, iremos meditar o Evangelho de segunda-feira. E nas segundas-feiras nós também rezamos por aqueles que estão em busca de um trabalho, em busca de um tratamento na área da saúde, em busca de medicação para esse mesmo tratamento. Por isso eu quero rezar pela tua intenção, rezar pelos teus familiares, aqueles que você traz para a oração de hoje. Vamos juntos e a partir do momento que você também medita a palavra de Deus, leve esse mesmo vídeo para outras pessoas. Então você que é administrador de grupos no seu WhatsApp, ou até mesmo você que não tem uma administração de um grupo, mas tem vários contatos dos seus familiares aí no seu telefone, no seu WhatsApp, depois de você rezar, clique no curtir, no joinha, né? E depois em compartilhar, aí você vai selecionando todos os teus familiares aí do WhatsApp, certo? Então vamos para a meditação da palavra. Nós vamos continuar meditando, assim como nós meditamos sábado. Aí nós vamos meditar hoje ainda um pouquinho sobre a questão do sábado. Então pegue sua Bíblia e vamos rezar todos juntos. Evangelista Lucas, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 11, assim como você pode ler aqui na tela. Então procure já aí na sua Bíblia e vamos rezar juntos. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e se pôs a ensinar. Estava aí um homem que tinha a mão direita paralisada. Os doutores da lei e fariseus observavam Jesus, a fim de ver se ele o curaria no sábado, para assim terem motivo de o acusá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão paralisada: levante-se e fique de pé, no centro. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhes disse: eu pergunto a vocês, no sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E lançando o olhar sobre todos, disse ao homem: estenda a mão. Ele obedeceu e sua mão ficou curada. Eles se encheram de raiva e discutiam entre si sobre o que fariam contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, no início de cada semana nós pensamos sempre numa nova oportunidade, como uma nova chance que Deus também está nos dando. E partindo desse ensinamento do Evangelho de hoje, há sempre esta lembrança: precisamos fazer o bem. Todos os momentos são ocasiões para fazermos o bem. Cada dia que se inicia, cada nova jornada, nova semana, sempre é esse impulso novo que nós temos a oportunidade de fazer novas todas as coisas. Então aproveite esta semana que se inicia como que uma porta que se abre para novas oportunidades e dentro destas oportunidades fazer o bem. E é muito interessante esse convite à reflexão, porque o texto, ele, além do ensinamento, ele tem várias como que entrelinhas de um outro ensinamento. Vamos acompanhar bem tranquilamente para que nós possamos entender esse texto. Estamos ainda nesse contexto do sábado. Jesus, na sinagoga, começou a ensinar a eles. E ali, entre eles, havia um homem que tinha a mão direita paralisada. Ele não conseguia mexer essa mão. E aí os doutores da lei, os fariseus, observavam Jesus para ver o que ele iria fazer, se ele iria curar no dia de sábado, para terem assim um motivo de o acusá-lo. E aí o texto sabiamente diz: Jesus conhecia os pensamentos deles. Jesus conhecia os pensamentos deles.
E aí nós podemos também dizer, Jesus conhece os nossos pensamentos. E diante deste conhecimento, Jesus diz, eu pergunto a vocês, no sábado, é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? O que é permitido fazer? E aí Jesus chama aquele homem da mão paralisada e diz para ele ficar no meio deles, no centro. Aqui já é um detalhe bem interessante, porque estas pessoas eram mantidas na margem. Pessoas possuidoras de uma doença, de uma enfermidade, eram como que não abençoadas por Deus. Então, eles mantinham eles na margem, eles não ficavam nunca no centro. Então, o primeiro desafio de Jesus contra esses doutores da lei e fariseus foi trazer aquele que estava à margem para o centro. Vocês não falam sobre eles, vocês não cuidam deles. E Jesus diz, olha aqui, eu quero trazer essa pessoa para ser incluída novamente na sociedade, incluída em comunidade, em igreja. Me respondam agora, no sábado, o que é permitido fazer? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E eis que o silêncio tomou conta daquele espaço. E Jesus, lançando o olhar sobre todos, ninguém tinha nada para dizer. Jesus, lançando o olhar sobre todos, esse olho no olho. Tem alguma coisa para dizer? Diga. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, trouxe aquele homem que estava à margem para o centro, para o momento da reflexão, para o momento de desconstruir ideias antigas para construir ideias novas. E diz aquele homem, estenda a mão. Veja, a mão dele era paralisada. O próprio fato do movimento já é um movimento de cura. Todos os milagres de Jesus são ligados àquilo que nós dizemos ao movimento. Então, sempre que nós ouvimos um milagre, esse milagre está junto com um movimento. Depois que o milagre se realiza, eis que há um movimento. Assim também Jesus diz, estende a tua mão. É o movimento do milagre. E ele estende a mão, obedeceu a Jesus, e a mão dele ficou curada. E aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, se encheram de raiva e discutiam entre si sobre o que fariam contra Jesus. Veja, esses são os absurdos, muitas vezes, que a gente enfrenta em sociedade e até mesmo, muitas vezes, nos ambientes religiosos. Jesus queria fazer o bem, curar aquele homem e incluir novamente aquele que estava à margem, curou, e as pessoas estavam tramando algumas coisas para ver o que fariam contra Jesus. O que nós vamos fazer para que ele se cale? Muitas vezes você se encontra nessa situação. Você procura fazer o bem, procura se esforçar, e aí onde você vive, existem pessoas que tentam te calar. Apegue-se a Jesus e sempre vá refletindo nesse mesmo questionamento. O que é permitido fazer? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Ou deixá-la que se destrua? Pensemos um pouco sobre isso e vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre os nossos trabalhos, sobre todas essas pessoas que você está trazendo também em oração neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs,
Uma excelente semana para você, para sua família e até o próximo momento de oração.